Bem, vamos aqui então, dando continuidade aos nossos estudos, vamos aqui falar sobre o estado patrimonial e representação gráfica do patrimônio. Olha só, vamos aqui falar sobre a diferença entre o patrimônio e o patrimônio líquido, tá? Então, nós sabemos que existe uma diferença entre aquilo que nós chamamos de patrimônio e aquilo que nós chamamos de patrimônio líquido. Patrimônio líquido é a sobra, tudo bem? Vejam, patrimônio. Tudo o que uma pessoa física ou jurídica tem. Então, tudo que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica tem, nós chamamos de patrimônio, inclusive os seus bens, seus direitos e suas obrigações, tá? As obrigações de uma empresa também fazem parte do patrimônio dela. Em seguida, nós temos o patrimônio líquido. É a riqueza da pessoa. É aquilo que a pessoa física ou jurídica realmente tem. É aquilo que sobrou depois de ela quitar todas as suas obrigações. A fórmula é bens mais direitos menos obrigações igual ao patrimônio líquido. Tudo bem? Existem três possibilidades de estados patrimoniais. A primeira possibilidade é o patrimônio líquido positivo. A segunda possibilidade é o patrimônio líquido negativo. E a terceira possibilidade é o patrimônio líquido nulo. Tá certo? Vamos aqui tratar das três. Quando o ativo da entidade é maior que o passivo, então nós temos aqui o quê? Um patrimônio líquido positivo. Tá certo? Por exemplo, a gente vê aqui, ativo é igual a passivo mais PL, tá? Essa é a lógica. O PL é o ativo menos o passivo. Como o ativo é maior que o passivo, nós temos um patrimônio líquido positivo. Como nós estamos aqui vendo neste quadro, o quadro do ativo, ele é bem maior do que o quadro do passivo. Então, se o ativo é maior que o passivo, logo sobra algo positivo, é o que nós chamamos de patrimônio líquido, tá? Neste caso, dizemos que a situação líquida é positiva, tá? Ou é uma situação líquida ativa, é uma situação líquida superavitária, uma situação favorável. Então, são outros termos que nós utilizamos para dizer que uma empresa está em boa condição. Vai depender muito da área, tá certo? Tem pessoas, por exemplo, os contadores vão dizer que o patrimônio líquido é positivo, tá certo? Outros, pode ser que um economista diga que a empresa está numa situação superavitária, outros podem chamar de favorável, mas no fim das contas, todos querem dizer que o ativo está sendo maior do que o passivo, tá? Então, a primeira situação é quando o ativo da entidade é maior do que o seu passivo. Na segunda possibilidade é quando o ativo é menor do que o passivo, tá bom? Neste caso, dizemos que a situação é negativa, é uma situação líquida negativa, ou então é uma situação líquida passiva, é uma situação deficitária, ou é uma situação desfavorável. É comum também referir-se a esse estado como passivo a descoberto. Quando você escutar o termo passivo a descoberto, significa que as dívidas da empresa, as obrigações, são maiores do que os ativos, são maiores do que os bens e os direitos, tá bom? Lembrando aqui, ativo menor, olha aqui o sinalzinho, menor do que o passivo, temos um patrimônio líquido negativo. Podemos aqui perceber que o quadro do passivo está bem maior do que o quadro do ativo. Então, nós temos uma situação negativa, tá certo? A terceira possibilidade é a mais rara de acontecer, é quando o ativo é igual ao passivo, tá? Então nem tem o que falar muito. Nós estamos vendo aqui, o ativo igual ao passivo. Então nós temos um patrimônio líquido nulo. Patrimônio líquido é zero, tá certo? Essa empresa não está gerando riqueza. A empresa só está gerando riqueza quando o patrimônio líquido é positivo. Tudo bem? Olha aqui uma questão para auditor todo o estado da Cefaz, do Rio Grande do Sul. Se, ao final de determinado ano, o ativo de uma empresa era 60 mil e o passivo 200 mil, tá? Então, o valor de seu patrimônio era, veja, nós temos aqui um passivo de 200 mil e um ativo de 60 mil. Então, o passivo maior do que o ativo. Então, quanto era o PL? Não pode ser igual, então não pode ser o item E. Não pode ser igual também aqui, não pode ser o D. Não pode ser igual, porque não pode ser o C.
Não pode ser igual por uma razão muito simples. O passivo é 200, o ativo é 60. Então não tem igualdade aqui, tá? Só seria igual se fosse 60, 60 ou 200, 200. Tudo bem? Então pode ser item A ou B, tá? Óbvio que eu já marquei o A. Mas o que é que você faz? Você pega o passivo, reduz o ativo e dá 140 mil reais, tá bom? Veja, situação positiva. Nós temos aqui um ativo de 100 e um passivo de 80. Logo, o PL é 20. O PL é positivo, porque o ativo é maior que o passivo, então, situação positiva. Em seguida, temos uma situação neutra, tá? Onde o ativo vai ser 100, o passivo vai ser 100 e o PL vai ser 0. Tudo bem? A terceira situação é negativa, onde nós temos um ativo de 90, um passivo de 100 e um PL negativo. Então, perceba como não tem mistério, a contabilidade é bem simples, tudo bem? Nós acabamos de ver aqui as 3 situações possíveis dos estados patrimoniais. E qualquer dúvida que você tiver, você vai me perguntar. Abraço, bons estudos e todo esse material será colocado à sua disposição.